Olá, pessoal, boa noite. Vou começar a aula. Quem quiser perguntar alguma coisa pode ligar o microfone ou pode fazer pergunta pelo chat também, que eu consigo visualizar. Beleza? A gente vai falar hoje, a gente vai introduzir o realismo. A gente já terminou o romantismo, agora a gente vai começar o realismo. Eu vou começar o realismo por história da arte, tá? Primeiro eu vou falar sobre história da arte, sobre as questões mais ligadas à arte, para na próxima aula a gente começar a falar sobre literatura. Então, a gente já passou toda a Idade Moderna. 1789, a gente tem a Revolução Francesa. Logo após a Revolução Francesa, a gente teve o Romantismo, que é um período extenso, importante. E, na sequência, a gente tem o Realismo. O primeiro ponto que a gente tem que observar é que o Realismo, sempre, né, o movimento seguinte, ele é contrário ao movimento anterior. Mas, nesse caso, o Realismo, ele vem com um ataque mais forte ao romantismo. Inclusive, ele culpa o romantismo pela mudança cultural e uma instalação de uma cultura na sociedade da época que não era benéfica. Ele entendia que o que ele vendia na literatura, né, principalmente, não era a realidade da sociedade em que eles viviam. E se idealizava demais. Lembre-se sempre disso. O romantismo fazia uma idealização dos costumes, né, fazia uma idealização de tudo aquilo que para eles era importante manter. Instituições, comportamentos sociais, todas essas situações eram sempre idealizadas, não mostrava a realidade. O realismo entende que isso influenciava as pessoas de uma forma negativa, fazia com que as pessoas acreditassem em situações que não eram, na verdade, dessa forma no dia a dia. E o realismo ele começa a escancarar. A primeira coisa que o realismo vai escancarar, e esse tema vai passar a ser tema de quase todas as histórias da literatura, é o adultério, tá? Então, assim, aquela ideia do romantismo, do amor, de que o amor vence tudo e que todo mundo vive feliz para sempre no final da história, vai ser colocado no realismo que o príncipe do cavalo branco vai chegar, mas na garupa dele já vem uma amante, tá? Então ele vai jogar muito com a realidade. Na arte, que é o que a gente vai ver hoje, a gente vai ver principalmente uma arte de denúncia, né? Eles estão muito ligados às novas teses, às ideias de socialismo, a exploração do trabalho, o surgimento dos sindicatos. Essa história toda é muito forte nesse momento e eles vão abordar essa arte como uma arte de denúncia. E aí a gente vai ver como que essa arte de denúncia, né, choca a sociedade, intriga muitas pessoas, né, cria certo desconforto social e, de uma forma geral, essa arte social é aquilo que eu falei com vocês sobre o condoreirismo. Lembra da terceira geração do romantismo? Essa terceira geração, ela já tinha um cunho social. Ela já denunciava no Brasil, por exemplo, a escravidão. Por quê? Porque lá na Europa já está acontecendo o realismo. Então, a terceira geração do romantismo é uma geração que já sofre influência do que já está acontecendo na Europa, que é essa arte de engajamento social, de denúncia, né, para tentar melhorar um pouco o cenário, tá? Realismo, então, é mostrar a realidade como se vê, sem modificações. Ou seja, é mostrar, né, pegar o objeto de análise, de denúncia que você tem ali e, de uma forma objetiva, escancarar isso, sem modificações, ou seja, sem ficar idealizando, né, que é o que o romantismo fazia. Ficava idealizando essas situações, ficava floreando, romantizando a visão das pessoas. Se você pega os quadros produzidos no Brasil durante o romantismo, depois a gente vai ver o melhor sobre essa arte brasileira, quando você pega os quadros do romantismo no Brasil, dessa época de 1830 e pouco até 1900, você vai ver que toda a história anterior do Brasil, ela é gloriosa, ela é romantizada, ela é até, em certo ponto, glamurosa, porque o romantismo tem essa visão. O realismo, não, ele vem mesmo para dar uma pedrada e te chamar para a realidade. Então, a gente não vai ter um impacto, por exemplo, da influência da fotografia na arte do realismo, ainda, tá? Mas já começa ali uma influência. A fotografia vai incomodar mesmo os impressionistas, que começam
quase que se embola um pouco com o realismo ali. Tem momentos que você não sabe separar quem é realismo, quem é impressionismo, tá? Mas o impressionismo é um movimento que se incomoda mais com a fotografia, e a gente vai ver isso. Mas a gente começa a deixar de lado essas visões subjetivas, né, e emotivas da realidade, para olhar com mais clareza, mais objetividade, porque a fotografia faz isso. A fotografia mostra aquilo que realmente é, tá? Não tem como idealizar. A fotografia, ela escancara a realidade. Então, o realismo surge a partir dessa ideia da fotografia, e ela surge também com cunho muito científico. Por quê? Porque eu tenho surgindo nessa época uma série de movimentos. A gente vai falar de todos eles na literatura, mas três são importantes para a gente entender o que é esse romance de tese, o que é esse engajamento social, como que as pessoas veem a sociedade, como que eles tentam, através da arte, defender uma tese. Né? Eles usam a arte para defender uma tese. Muitos dos autores vão chegar na literatura e na arte, eles vão fazer você percorrer todo o entendimento para que lá no final você mude de opinião. Mais ou menos o que eu falei com vocês lá do, do condorreirismo. Lembra do Castro Alves, que usou toda aquela história do navio negreiro para no final chamar você para militar a favor da abolição da escravidão? Então, esse movimento é um movimento que não tem um objetivo simples com a arte. Ele tem um objetivo de, no final, chegar e mudar o seu comportamento, mudar o seu entendimento sobre aquilo ali e te chamar a ser uma pessoa que vai denunciar e vai se engajar. A gente vai ler, tá uma luz aqui, né? A gente vai ler esse livro, a gente vai estudar esse livro aqui, ó, literatura. O nome dele é O Cortiço, tá? Cortiço é um livro realista escrito pelo Aloysio de Azevedo, é uma obra do realismo naturalismo brasileiro. E nessa obra, só para vocês entenderem um pouco como que funciona essa ideia, por exemplo, do determinismo dentro da obra. Ele vai mostrar uma série de personagens que saem de um ambiente e quando eles entram dentro de outro ambiente, aquele ambiente vai tomando a pessoa e esse comportamento vai modificando, né? Vai se transformando. Porque eles querem, através da obra, que a gente vai chamar de romance de tese, comprovar a tese de que as pessoas são fruto do meio. Que fruto do meio é esse? Onde se discute isso? A gente discute isso dentro de obras, de situações como essa aqui, do determinismo do Taine. Tá? Então, esses movimentos vão permear a obra de arte. O evolucionismo do Darwin é aquela ideia de que sobrevive o mais adaptável, a pessoa que se adapta melhor às situações, né? Então, eles consideram essa ideia. O determinismo é aquele que diz que você é fruto do meio, né? Então, se você tem uma mãe alcoólatra e um pai esquizofrênico, você vai ser vamos dizer, um esquizoalcoólico. É claro que isso não existe, essa teoria já caiu por terra, né? Já não se fala mais disso, já foi desmistificada essa ideia, mas a ideia do determinismo era muito forte na época, tá? Então, eles queriam provar a todo custo que as pessoas eram fruto do meio, beleza? E o positivismo é aquela ideia do Conte, que está até na bandeira do Brasil, que para existir progresso a gente precisa ter ordem, tá? Pegando essas ideias, o que é o cientificismo? O que é ciência? É eu poder investigar, analisar e procedimentar. O que é isso? É eu descrever de uma forma que tudo aquilo que eu descobri ou aprendi a fazer, qualquer outra pessoa pode fazer. Isso é ciência, tá? Qualquer invenção, qualquer estudo, qualquer descoberta só se torna ciência a partir do momento que eu procedimento e permito que outra pessoa possa fazer. Então, você vai perceber que, principalmente a literatura, né, ela é descritiva. Você pega um livro, esse livro, por exemplo, livros do Eça de Queiroz, por exemplo, que é do realismo português. O Eça de Queiroz, para você chegar a uma conclusão sobre características físicas e psicológicas de um personagem, você já passou ali 30 páginas. Tem uma cena de um livro do Eça de Queiroz que são quase 3 páginas descrevendo, né, a chuva escorrendo pela janela. Então, essas obras são muito descritivas. As imagens também são muito descritivas, né? A ciência, a gente saiu de um período muito emocional, muito
né, emocional mesmo do romantismo, e a gente está indo agora para um período de muita racionalidade. O que permeia agora todo o entendimento do realismo é a razão, tá? Tudo está pautado na ciência e na razão. Então, esse cientificismo aqui, o que ele vai fazer com a arte? Ele vai fazer com que eu valorize o objeto. O que é isso? Eu olho para o romantismo, eu olho para uma obra de arte e eu costumo falar assim, nossa, esse espanto não serve para o realismo, porque ele não quer mexer com a sua emoção. Ele quer mexer com outras coisas com você. Uma arte deve acessar a sua razão. Então, quando você olhar para um quadro do realismo, você vai se espantar, mas não pela emoção, mas pela razão, pelo questionamento, né, pela discussão que está sendo promovida ali. Ou seja, existe uma valorização de uma discussão em cima do objeto. Existe um objeto e eu preciso discutir sobre ele. E aí tudo funciona dessa forma. Então, a emoção, a contemplação, né, o encantamento com a obra não existe mais. Ela está afastada. E para que eu tenha isso, você vai perceber que as obras do realismo, ela têm... Os personagens geralmente não aparecem o rosto deles, tá? Quando aparecem, não representa muita emoção. Eles estão sempre muito discretos, com o olhar para baixo, para o lado, né? Não encara a câmera de frente. Por quê? Porque o objeto não é a pintura, a ideia, mas o que está sendo discutido ali. Então, se está sendo discutido ali trabalho infantil ou trabalho escravo, né, ou qualquer relação assim, não me importa a pintura e o personagem, mas a discussão, o objeto da discussão. Para isso, o que eles usam? Vão usar vão usar muitas cores sóbrias. Vai ter muito cinza, vai ter muito ocre, cores opacas, tá? E aí, existe muita minúcia na produção deles, porque eles são descritivos, né? Então, são todos os artistas do realismo são muito descritivos, eles vão descrever com muito detalhes, eles vão cuidar dos detalhes. A expressão da realidade, dos aspectos descritivos, é o composto dessas obras, né? E mostrar a realidade tal qual ela é o objetivo deles. Então, o realismo é uma arte objetiva, tá? Ela é descritiva porque ela trabalha em cima de um objeto e esse objeto é analisado, discutido de forma objetiva, tá? Nós não temos no realismo, nem na pintura, nem na literatura, nós não temos nada subjetivo, tá certo? Por exemplo, aqui, eu vou olhar para esse quadro, eu não vou me impressionar com o quadro. Olha as cores que são usadas. A impressão, aquela coisa, sabe, bonita, encantadora que tem nas outras obras, não tem aqui. É muito fácil identificar um quadro do realismo. Ele é sempre com cores muito opacas, né? Muito cinza, muito ocre, marrão, né? Cores mais verde, ó, um verde que não é vivo. Quando eles põem alguma cor mais forte, que chama mais atenção, como esse vermelho, ela tem uma explicação. Então, nesse quadro, por exemplo, se observar, é um ambiente de trabalho, né? Parece uma casa, mas mesmo assim, ele é um ambiente de trabalho. A gente observa aqui, ó, nesse canto, a gente sempre começa a leitura do quadro daqui para cá, porque a gente é como nós ocidentais, né, escrevemos, então a gente analisa sempre o quadro desse lado aqui, da minha direita para a esquerda, certo? Igual você escreve mesmo. Então, aqui, ó, olhando esse quadro, esse canto do quadro, eu já penso o seguinte: ou elas já trabalharam muito, ou elas têm muito trabalho a fazer, né, para peneirar esses sacos aqui, mulheres peneirando trigo. Essas mulheres, se você observar, ó, você não vê a expressão nem do menino, nem dessa, e essa aqui que está virada para frente, ela não está com um rosto expressivo, ela está caído. Por que aqui o que me interessa observar é o trabalho, é o ambiente de trabalho. E aí você vê o braço dessa mulher, olha a grossura desse braço. Esse braço é usado dessa forma, desenhado dessa forma, pintado assim, para mostrar a força do trabalho, a força que elas precisam ter para trabalhar, né? Nesse período, na Europa, a gente está vivendo um período em que a economia não vai bem, né? E todas as pessoas precisam trabalhar. A indústria, né? A industrialização cresce muito, o consumo cresce bastante, e aí as pessoas precisam trabalhar. E aí, para ganhar um salário miserável, para poder comer, as pessoas precisam trabalhar muito. E essas pessoas não é só o chefe de família, é o pai, é a mãe, é as filhas, mulheres,
são as crianças, todo mundo trabalha, tá? Não existe, começa esse processo do trabalho, né, de empregar, do empregado e do empregador e do empregado, e nessa relação ainda não existe regras desse trabalho. A regra é estabelecida por quem tem o poder, é o empregador que diz quanto vai pagar pelo seu trabalho. E aí eles pagam misérias, né? Eles pagam pouco quando pagam. Na maioria das vezes é um trabalho quase que escravo. Tanto é que a família toda tem que trabalhar. Por isso que essa obra do realismo vai discutir sempre muito o trabalho, vai discutir sempre muito o trabalho infantil e a exploração do trabalho de quase toda a família. Então, aqui qual é a crítica? A crítica ao trabalho. Você observa ó, que, embora a família esteja trabalhando na produção de alimentos, ou seja, mulheres peneirando trigo, e esse trigo vai alimentar toda a sociedade, toda a nação ali, né, desses trabalhadores, se você observar, os cestos da casa ó, e o celeiro da família estão vazios. Então, que crítica é essa? É você refletir que as pessoas que trabalham produzindo alimento para a mesa da população, muitas vezes não têm direito sequer a ter comida na sua própria casa, tá? Então, é um momento de denúncia mesmo, tá? Então, essa denúncia está posta aí dessa forma. Esse outro quadro aqui do Colbert, o Colbert é um dos principais autores, artistas do realismo, né? A gente tem três Gustavo Flaubert, que é o marco inicial da literatura, com Madame Bovary, Gustavo Colbert, na pintura, que é esse que a gente está olhando, e o Gustavo Eiffel, que é o que trabalha com a escultura e faz a Torre Eiffel. É claro que a gente tem outros, como Millet, um pintor fantástico desse mesmo período, mas nessa outra obra aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma criança trabalhando, a gente tem um senhor já de uma certa idade trabalhando, quebrando pedras, né, e para ganhar um retorno miserável do valor desse trabalho. Então, você vê uma criança trabalhando, o Colbert, quando passa, ele passa por pessoas trabalhando assim, ele convida esses trabalhadores a posarem para ele, em troca de dinheiro, é claro, posarem para ele poder fazer esse quadro. E aí ele reproduz o mesmo cenário que ele viu lá na passagem. Então ele vê um menino trabalhando, acompanhando o pai, o trabalho infantil, né, o trabalho forçado, o trabalho escravo, sem a menor proteção, tá? É por conta e risco deles. Se eles se acidentam, quem vai ter que trabalhar é a criança sozinha, porque eles não têm condições, tá? E ninguém vai socorrer, não existe um Estado que socorra o trabalhador. Eles saem muito cedo para trabalhar, eles levam o alimento, aqui você vê essa panelinha aqui, o alimento do local de trabalho. E se você observar nesse quadro, o Colbert faz uma análise da obra da evolução das espécies do Darwin, né? Você tem ali uma evolução, um crescimento até chegar no ser humano. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um menino que a única evolução que ele vai ter é se tornar um homem, né, acabado pelo trabalho como pai, e no final, todos eles, como se fosse uma herança passada de geração em geração, ele é obrigado a cravar a própria cova. Tá? Então, se você observar a sequência aqui, é como se fosse uma involução da sociedade da época. Tá? Então, lembrem bem que o realismo está no eixo de uma observação, de uma análise muito de um período em que o trabalho é muito explorado, tá? A relação empregado-empregador é de exploração. Ainda não se formou lá as ideias socialistas, né? Elas estão começando, os sindicatos começam a surgir nessa época, mas é um movimento muito oprimido pela elite. Então, até que as pessoas tenham, sabe, voz, vez, comecem a ganhar algum direito, eles são muito explorados pelo trabalho. O que a gente tem aqui? Qual é o problema que a gente tem nesse movimento? O maior problema aqui é que essas obras de artes, elas são feitas e elas vão ser expostas no Salão de Paris. E aí, no Salão de Paris, quem é o espectador? O espectador é o empregado, aquele cara lá que sofre no trabalho, ou é o empregador, né? Qual dos dois ali, deixa eu escurecer um pouco isso, qual dos dois é o grande espectador, o cara que vai lá no museu e frequenta e olha a arte? É o empregador, aquele que é responsável por essa exploração. Então, você imagina, quando essa obra bateu no Salão de Paris, ela não foi exposta, ela foi para um museu do lado,
né, uma galeria do lado, chamado Salão dos Refugados. Ela só ganhou notoriedade porque os jornalistas estiveram nesse Salão dos Refugados, observaram tudo aquilo ali e deram destaque para aquilo. À medida que foi ganhando notoriedade no jornalismo, né, nas notícias vinculadas, as pessoas se interessaram por aquilo ali e começaram a ir atrás. Mas aquilo não frequentou de cara o Salão de Paris, porque era um afronto direto à elite, às pessoas que exploravam o trabalho, tá certo? Então, é isso que a gente vai ver muito nesse período do realismo. Outra situação, a escultura, por exemplo, o Augusto Rodin, né? Desculpa, o Augusto Rodin, o Rodin ele pintou, por exemplo, ó, colocando essa obra aqui para vocês verem como que é feio isso aqui. O Balzac, Honoré Balzac, é um autor do romantismo que escreveu Mulher de 30. Tanto é que as mulheres de 30 às vezes são chamadas de balzaquianas por causa desse livro dele. E ele é feio mesmo. E aí o Rodin faz uma obra dele e ele pinta o Balzac feio como ele é. O Honoré Balzac é retratado, né, na escultura do Rodin feio como ele é. Então, e o Rodin fala, não, a obra de arte do realismo, ela não tem o objetivo de idealizar, ela precisa ser produzida em cima da realidade. Aqui a gente tem outro quadro famoso do Gustave Courbet, que são as Respigadeiras. Eu gosto muito desse quadro aqui, ó. Esse quadro o Courbet pinta, só que os personagens que estão aqui, ó, tanto do clero, da aristocracia, essas pessoas, as vestimentas não são dessa época, do final ali de 1800. Elas são lá de 1700, é um pouco mais antiga. Então, o que ele faz aqui? Ele coloca todo esse pessoal, a aristocracia e o clero, enterrando, num enterro. Eles estão enterrando alguém. Quem é que eles estão enterrando? O povo. Ou seja, ele faz uma crítica à sociedade, porque desde lá de muito, muito tempo atrás, eles vêm enterrando o povo, eles vêm matando o povo aos poucos. Nesse outro quadro aqui, o Gustave Courbet critica o pintor do romantismo. Ó, o ateliê dele estava cheio de possibilidades de mostrar o que realmente acontecia, todas as mazelas da sociedade da época. Mas mesmo assim, mesmo ele estando numa sociedade que era tudo isso aqui, a única coisa que ele pintava era a paisagens, coisas bonitas, coisas que encantavam, impressionavam. E quando ele não conseguia esses cenários, ele ainda idealizava essas imagens, esses cenários. E aí ele coloca assim, o ateliê do pintor. O ateliê do pintor, então, é o quê? É um pintor cercado pelas mazelas sociais, mas que prefere fugir, né? E criar um espaço de fuga, de observação de paisagens, de coisas bonitas. Esse é o Gustave Courbet, tá? Esse rapazinho aí. Talvez o pintor mais importante do realismo. Essa porta aqui, chamada Porta do Inferno, é do Rodin, né? Não vamos chamar de Rodin. Rodin é o trem que a gente usa para limpar a casa no fim de semana. Então, o Rodin fez essa porta aí para ser a porta de um espaço, né, de arte, um museu lá na França, e esse museu nunca foi construído, essa galeria nunca foi feita, e a porta foi feita e ficou lá. Nessa porta a gente tem uma série de pessoas, sabe, de corpos contorcidos, meio como se lutando para não entrar no inferno, né, não passar por essa porta, e aqui ele põe a imagem do pensador, que é a principal figura de escultura dele, refletindo sobre todo esse movimento. Essa porta hoje está na França, exposta numa parede. Ela não dá acesso a nada porque não foi construído. Esse aqui é o Pensador, que é a obra mais famosa do Rodin, né? Inclusive, já quiseram abrir isso aqui para ver se não existia nenhum corpo humano ali dentro, se ele não usou o corpo verdadeiro para poder fazer essa obra, tamanha realidade da obra. E nessa aqui, ó, ele exemplifica um pouco daquilo que a gente falou, da análise, da investigação, antes de fazer a obra de arte. Eu vou fazer minha obra, eu investigo. Então, ele foi para um espaço e ficou observando lá como as pessoas se beijavam, como os homens e as mulheres se beijavam. E aí, se você observar, ele captou justamente isso, essa frequência com que a mulher sempre abraça na região do pescoço e o homem sempre, na maioria das vezes, é claro, né, principalmente naquela época, abraçava na região da cintura. Então, ele traz essa observação, essa pesquisa que ele faz para a obra.
Esse filme, Camille Claudel, conta a história da mulher do Rodin, tá? Ela era uma artista, mas as mulheres ainda não eram reconhecidas nessa época, tá? As mulheres eram ainda muito reprimidas, a arte delas não era valorizada, e aí é um filme que vocês podem assistir. Sobre o realismo, pessoal, é isso, tá? Nada mais real do que o momento presente. Então, deixa eu finalizar aqui. Nada mais real do que o momento presente. Então, você não vai perceber na obra realista nenhuma evidência, nenhum resgate de algo do passado. E também eles não vão se preocupar com o futuro, tá? Só interessa para eles o momento presente, tá? Eles estão fixados no momento presente. Então, a gente tem realismo, para a gente guardar. A gente tem eles estão muito voltados para a ciência e para todas essas correntes de pensamento, então eles vão querer defender essas teses, seja determinismo, evolucionismo, o que vier ali, tá? Positivismo, eles vão defender essas teses dentro das suas obras. Então existe um aspecto muito científico, então tudo muito pautado na razão. Valorização sempre do objeto, então eu não me preocupo em te emocionar, a mexer com suas sensações. Eu quero mexer com sua razão. Eu quero mexer com o seu pensamento. Então, é uma arte de denúncia, de engajamento social, que luta para que você enxergue as mazelas da sociedade. Então, estão sempre denunciando e colocando o dedo na ferida. Para que a arte não chame mais atenção do que o objeto de discussão, elas sempre têm uma pintura muito sóbria, sabe? Cores opacas, discretas, tá certo? Então, acho que para a gente começar, é essa a ideia. A história da arte é isso, tá certo? A partir da semana que vem, a gente vai começar a literatura do realismo. Então, eu vou começar com vocês falando sobre realismo na Europa, vou falar sobre Madame Bovary, que é um livro fantástico, que dá para a gente entender muito bem como é o realismo. Depois a gente vem para o Brasil. Quando a gente falar do realismo no Brasil, a gente vai lembrar sempre, ó, não esqueçam disso, tá? Dentro da literatura, vão acontecer ao mesmo tempo o realismo, o naturalismo. O naturalismo não é uma outra escola, o naturalismo é um braço do realismo. E aí eu vou explicar a diferença dos dois para vocês. Então não existe assim, uma hora é o realismo, depois o naturalismo. Eles vão acontecer juntos, tá? Tem obras que são mais realistas e tem obras que são mais naturalistas. E junto com essas duas aqui, a gente vai ter a poesia parnasianista, que é uma poesia também objetiva, tá? Um pouco mais voltada para a arte, ela não quer tanto essa questão da objetividade aqui, a objetividade dela vai ser usada para a arte mesmo. Mas as três vão viver juntas. Então, ó, eu tenho romantismo, eu vou ter agora realismo, naturalismo e parnasianismo, que a gente vai estudar meio que junto, ó, e as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, e isso acaba só quando a gente começar a falar de simbolismo, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar e se aprofundar nisso. A gente vai fazer eu vou contar a história para vocês desse livro, tá? Deixa eu escolher esse, ó, do Cortiço, porque ele é importante se você quiser usar como referência, né, como contexto da sua redação, mas ele é também um livro muito importante. Para mim, depois de Memórias Póstumas de Brás Cuba, o livro mais interessante, com pontos interessantes para ser cobrado no Enem, mas nunca foi cobrado no Enem, né? Vai entender, mas pode chegar a hora dele. Mas ele quer entender o realismo, a gente precisa entender essa obra. Então, eu vou contar a história dela para vocês e vou fazer uma análise para vocês desse livro, tá bom? Então, a partir da semana que vem, a gente vai falar sobre realismo. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se não quiserem perguntar, boa janta para vocês, tá? Se vocês estiverem jantando todo dia como eu, acho que eu tô com a cara redonda, ó. Beijo para vocês, pessoal. Até a próxima aula.